Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e voltamos para mais uma videoaula sobre aquisição da linguagem escrita. Até agora, gente, a gente viu como a criança adquire a linguagem de uma forma geral, porque é um processo que passa pela mente da criança e antes ela, obviamente, vai adquirir a fala. Só que a gente tem que pensar que nós estamos tratando aqui nessa disciplina especificamente da escrita. E esse processo entre fala e escrita deve ser sempre trazido num contínuo. E nesse contínuo, por quê? A criança vai trazer as informações linguísticas da sua fala e ela vai transicionar para esse procedimento da escrita. E como isso ocorre? Quando a criança faz essa transição? A criança normalmente vai fazer essa transição na escola. E quando ela vai para esse movimento da escola, a gente tem que pensar, agora ela não está sozinha mais no que diz respeito à aquisição. Existem procedimentos que, na verdade, devem ser situados pelo professor. O professor tem um papel importantíssimo nesse momento, que é o momento em que a criança vai começar a adquirir a linguagem escrita. Portanto, vamos lá. Diferenças entre fala e escrita, gente. Nós devemos ter consciência que no processo de aquisição da escrita deve ser considerado o conhecimento que a criança já traz. Sempre pensando em tudo que a gente for falando a respeito do conhecimento que a criança traz de mundo, a gente deve levar em consideração sempre que esse conhecimento adquirido é muito importante no processo de aquisição da escrita. E o professor deve ter essa plena consciência de que tudo que a criança traz de casa deve ser aproveitado. Ao entrar na escola, a criança já traz essa experiência linguística do seu dia a dia. A criança não começa a aprender a falar na escola, ela já fala. A criança não está indo para um curso de inglês, por exemplo, não um curso de francês. A criança já fala a sua língua. O que o professor vai fazer? O professor não pode tolher a criança em sua habilidade linguística, em suas habilidades linguísticas. O professor deve estimular a criança sempre pensando que ela já tem conhecimento adquirido. Ela utiliza regras próprias do dialeto utilizado em sua comunidade. As crianças vêm de realidades distintas, gente. Então, elas não vão falar do mesmo jeito. Você não vai ter uma criança que fala igual a outra criança, porque elas vêm de comunidades diferentes. Elas têm pais diferentes, então a gente vai ter experiências linguísticas diferentes. Quando elas levam isso para a escola, a gente vai pensar que o professor vai ter que lidar com essas diferenças, valorizando cada uma. Então, qual é o papel do professor nessa transição? Qual é o papel do professor nesse caminho? O professor, deve fazer o aluno reconhecer que as duas modalidades de uso da língua são importantes, tanto a fala quanto a escrita. A língua falada é importante, a escrita também é importante. Agora, ele está na escola justamente para tornar-se capaz de lidar com essas variações. O professor vai falar com ele sempre o seguinte: olha, esse jeito que você está falando, você pode usar nessa situação, nessa outra situação você já não pode. Agora, quando ele vai quando ele vai fazer essa transição do que é falado para o que é escrito, ele vai necessitar explicitar algumas regras para os seus alunos e fazer eles entenderem que existem formas diferentes de trazer uma determinada informação. O professor deve mostrar para os alunos que a língua falada e a língua escrita servem a diferentes propósitos. Isso é que ele tem que deixar muito claro para os seus alunos. Por que ele precisa deixar isso claro? Porque os alunos, normalmente, não vão querer escrever. Mas ele precisa dizer para os alunos que existe essa importância. Ele precisa deixar isso muito claro para que esses alunos façam de maneira adequada essa transição. Agora, quais são essas
principais diferenças entre a fala e a escrita que o professor vai precisar trazer para os alunos, que o professor vai precisar mostrar, desenvolver com os alunos, até que eles possam ir adquirindo a linguagem escrita paulatinamente, até chegar à aquisição plena da escrita. Por exemplo, a fala, como acontece sempre em um determinado contexto, as referências são claras. Isto aqui, aquela coisa lá, a gente consegue apontar. Agora, na escrita, deve ser bem específica para criar um contexto próprio. A gente pode mostrar, a gente pode apontar as coisas para a criança, mostrar onde estão determinadas coisas, só que a gente precisa, na escrita, fazer isso de uma forma diferente. A gente precisa descrever onde as coisas estão. Na fala, o falante e o ouvinte estão em contato direto e a interação acontece por troca de turnos. O que é turno? Uma hora eu falo, na outra hora você fala. Normalmente é isso que acontece. Inclusive, mostrar para os alunos que a sobreposição de turnos gera bagunça e ninguém entende. É por isso que a bagunça em sala de aula faz com que as pessoas percam o raciocínio. Agora, na escrita, o leitor não está presente quando se escreve e não há interação, exceto na conversa via internet ou telefone celular, embora não tão imediata quanto oral. Na verdade, a internet e celular, a gente não chega a tratar isso como a mesma forma escrita. Mas quando a gente pensa que vai enviar uma mensagem para alguém e a pessoa não está naquele momento, aquilo pode se perder em determinados contextos. Então a informação tem que ser trazida de forma mais clara e o aluno precisa saber, a criança precisa saber que isso ocorre dessa maneira. Na fala, o interlocutor é geralmente alguém específico. Na escrita, muitas vezes o leitor não é conhecido pelo escritor. Muitas vezes a gente escreve um texto, por exemplo, pensando num leitor genérico. A gente não pensa num leitor específico. Agora, na fala, você sabe que está falando com seu pai, você sabe que está falando com seu irmão, com seu colega, com sua namorada, com seus amiguinhos, quando você é criança, certo? Você tem leitores e ouvintes específicos. A escrita, você pode ter, mas você também pode não ter, você pode escrever para leitores genéricos. Na fala, como existe interação, as reações são normalmente imediatas e podem ser verbais, com perguntas, comentários, e podem ser não verbais, com expressões faciais ou corporais. Você levantar uma sobrancelha, aquilo pode indicar deboche, descrença, etc. Você pode usar uma linguagem não verbal associada à linguagem verbal na fala. Na escrita você não tem como fazer isso. Não é possível o escritor conhecer a reação imediata do leitor. Ele pode, no entanto, antecipar as reações e comentar no texto. Ele pode fazer isso. Nas interações eletrônicas existem os emoticons, por exemplo. Aquelas imagenzinhas em que você mostra se você está desconfiado, se você não está, quando você coloca isso na frase. Por isso que muitas vezes, quando a gente escreve em redes sociais, a gente precisa explicar a ironia, porque muitas vezes a gente não consegue deixar claro se a gente está sendo irônico ou se a gente está falando sério. A fala é transitória. Se o interlocutor não compreende alguma coisa, pode interagir. Não entendeu? Fala de novo. Repete, por favor. Então, ele pode ter essa troca. Agora, na escrita, você tem algo permanente. Ela pode ser lida, relida, quantas vezes forem necessárias para a compreensão. Tá? A fala você perde, mas a escrita precisa ser clara. Na fala, há hesitações, frases incompletas, pausas, redundância, isso tudo está presente na fala. Na escrita, espera-se a maior estruturação da linguagem, organizada em forma de texto e construída com maior cuidado. Sempre pensamos, a escrita tem que ser construída de uma maneira diferente, mais cuidadosa. Então, quando você for passar isso para o aluno, você tem que deixar claro para ele que ali na escrita, você não vai ter um interlocutor pronto na mesma hora. Por isso que as informações precisam ser trazidas de uma maneira clara, objetiva, para que o seu leitor futuro, quando tiver dúvidas, ele possa sanar essas dúvidas pela própria forma escrita que você trouxe e não tenha que te perguntar posteriormente. Existe na escrita, na fala, uma série de recursos para a transmissão do significado. Tonicidade, ritmo, entonação,
as expressões faciais e os gestos servem a esse propósito. Você pode falar, você pode, entendi sim, sendo debochado, mas falando usando uma estrutura que teoricamente não é de deboche, tá? Agora, na escrita, os recursos são gráficos, como pontuação, letras maiúsculas, aspas, tipos de letras e agora também, no caso da internet, emoticons, tá? Então, esses recursos da escrita precisam ser muito bem trabalhados para que os alunos, no futuro, possam utilizá-los de forma a não apenas trazer informações gerais, mas que eles possam expressar aquilo que estão sentindo no momento da fala. O aluno, né, ele tem que entender que existem graus de formalidade distintos no emprego da fala e da escrita. O aluno precisa entender que quando ele fala, a formalidade é menor. E quando ele vai escrever, a formalidade é maior. E como ele vai saber isso? O professor vai ter que fazer esse tipo de transição. O professor vai ter que mostrar para o aluno os contextos em que ele pode utilizar uma construção menos formal e os contextos em que ele pode utilizar construções mais formais. No caso, também deve ser deixado claro para os alunos que a linguagem escrita tem mais prestígio do que a fala, porque é a escrita que vai demonstrar o quanto ele domina a própria língua. Então, como a criança já tem certo domínio da variedade oral da língua, cabe ao professor conduzi-lo ao reconhecimento de estratégias para adequada utilização de uma variedade mais formal da língua, que vai ser utilizada, obviamente, na escrita do aluno posteriormente. Então, concluindo, o que a gente tira disso? Nos anos iniciais, os alunos devem adquirir a consciência dos diversos usos da língua e devem incorporar um repertório de vocabulário e estrutura adequados a diferentes situações. O aluno tendo essa plena consciência, o professor já obteve sucesso em alguma medida. O professor dos anos iniciais deve ter conhecimento dos aspectos fônicos da língua para ajudar a criança a refletir sobre a língua falada e sua relação com a escrita. Isso é algo que a gente ainda vai trabalhar, né? Mas qual a importância disso? Muito do que o professor considera erro na produção da escrita dos alunos é apenas uma transposição da fala para a escrita. Aí o que o professor muitas vezes faz e que pode não ser adequado para o processo de aquisição da linguagem escrita? Ele vai tratar de maneira preconceituosa determinados enganos que os alunos, porventura, cometam na sua transição da fala para a escrita, na representação em palavras. Porque todos os enganos cometidos refletem uma incompreensão do sistema ortográfico. Muitas vezes, as crianças cometem determinados erros porque, como a gente viu lá atrás, né, elas vão sistematizando na sua mente, né, o que elas registraram, né, durante o aprendizado da língua falada. Quando elas vão levar isso para a escrita, a gente tem que pensar também que a criança vai sistematizando aos poucos a escrita. Então, se há algum problema, é porque houve alguma incompreensão no sistema ortográfico, né? Mas pode indicar que a criança tem conhecimento sobre o sistema fonológico de maneira rudimentar. Ela pode errar alguma coisa, se enganar na transição da fala para a escrita, mas isso vai mostrar também que ela tem um conhecimento. E isso nós vamos ver de forma um pouco mais detida na próxima aula que a gente tiver aqui. Tá bom? Mais uma vez, nós temos como referência agora, né, a Maria Gomes, em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Obrigado, pessoal.